Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Vitor aí na área, tudo bem? Hoje iremos falar da introdução, a um assunto relativamente novo para todos vocês, ok? Mas que é um assunto tranquilo, gostoso. Eu gosto muito de estudar, É um assunto onde a gente tem vários exemplos práticos aí, algumas vivências, alguns já presenciaram, alguns certos tipos de situações aí, outros não, Tá tendo como novidade, mas é um assunto muito bacana aí, que é dentro do conteúdo de primeiros socorros, ok, galera? Antes de começar, a gente deve ressaltar e relembrar aí para quem já sabe, que primeiros socorros nada mais é do que são ações, imediatas que eu tenho que tomar ali de maneira rápida, a fim de evitar um possível agravamento, de um quadro ali de algum tipo de acidente, seja ele um atropelamento, um acidente doméstico, alguma queimadura, pode ser uma fratura, uma lesão que ocorre aí no nosso sistema ósseo aí, algum acidente automobilístico, como falei, atropelamento também. Tem muitos acidentes hoje em dia, moto, hoje existem uma quantidade absurda de motoqueiros aí circulando por nossas cidades aí, a fim de evitar, trânsitos absurdos aí, uma maior velocidade e agilidade aí dentro dos seus afazeres, tranquilo? Então os primeiros socorros nada mais são do que ações que eu devo tomar, saber, o que fazer, o que não fazer, a fim de prevenir e não deixar que determinada situação ela se torne pior, não se agrave ali mediante aquilo que ocorreu. Tudo bem? Dentro de primeiros socorros ainda, hoje iremos falar sobre um assunto específico, que é a chamada hemorragia, ok? Iremos saber o que é a hemorragia. Alguns sabem, até por nome, eu sei que tem esse tipo de hemorragia, mas não sabe o real conceito, o que fazer, quais os sinais, os sintomas, ok? Então iremos dar algumas dicas para vocês nessa aula de hoje, tudo bem? Vamos lá. Hemorragia nada mais é do que a perca de sangue do sistema circulatório, ou seja, nós temos lá nosso sistema circulatório, digestivo, sistema cardiovascular, o cardíaco aí. Então o nosso sistema circulatório é responsável, por dar circulação, ao sangue aí do nosso organismo. Então hemorragia nada mais é do que sangue fora dos vasos, podemos se dizer assim. É quando o nosso sistema circulatório é um sistema fechado, nós ressaltamos bem assim. Se vocês quiserem até depois tirarem dúvida, pesquisar mais e falar com a professora de biologia e ciências aí, ela vai dar uma força com relação a isso. Mas nosso sistema circulatório é um sistema fechado, certo? E a hemorragia vem quando esse sangue não está esse sistema não está mais fechado, Ele está fora do nosso sistema circulatório aí, tranquilo? Sendo que a gravidade da hemorragia, ela é medida quanto à rapidez, que o sangue ele sai, ele é extravasado ou é perdido aí também, tudo bem? Quando ocorre a perda de sangue, o organismo é automático, Poxa, Deus é maravilhoso, Ele fez aí um organismo onde Ele consegue responder, se autocuidar, podemos dizer assim, entre aspas, aí, de maneira bem eficaz aí. O nosso organismo, ele automaticamente dá algumas respostas fisiológicas, tá bom? Mas se a perda for superior à resposta compensatória, ou seja, poxa, a quantidade de sangue que eu consegui perder ali foi muito maior do que aquela que o meu organismo está necessitando ali, Quando ocorre isso, nós dizemos que o indivíduo ele encontra-se em choque, Não é só aquele choque de eletricidade, Mais para frente vamos entrar nesse assunto também, tá bom? Que ele correlaciona, com a chamada hemorragia, mas a gente chama que ele está em choque hipovolêmico. Então, tudo que é hipo, uma nomenclatura bastante utilizada aí dentro da área da saúde. Hipo é tudo que está abaixo, Então, quando você fala hiper, é tudo que está acima, é um grau maior aí, Então, quando nós falamos aí, a pessoa é hipertensa, Então, é que a pressão arterial dela aí, ela está acima, Ela está com a pressão alta. Então, a pessoa está ali, nós temos aí um exemplo também, voltado à nossa realidade. Hipermercado, tem o supermercado, hipermercado, é algo maior, Quando nós dizemos aí a palavra hiper, ela tem esse sentido de grandeza, tranquilo? E quando nós falamos hipo, é quando a gente
ocorre a diminuição, são coisas menores, vamos supor, hipovolêmico, né? O choque hipovolêmico é quando o fluxo sanguíneo ele está abaixo daquilo lá que o nosso organismo necessita. Hipotermia, né? A gente vê lá, poxa, fulano quase morreu congelado, estava quase entrando em hipotermia. Então é quando a temperatura, né, lá do seu corpo lá, ela está abaixo, né, do que é o essencial, podemos dizer assim, para a sobrevivência do mesmo, ok? Então essa questão do choque hipovolêmico é quando o volume sanguíneo está abaixo, ele está muito abaixo do que o nosso organismo precisa. Tudo bem? Então vamos lá, isso é considerado muito grave, né? É uma das coisas que matam com mais facilidade e rapidez também. Porém, né, caso o indivíduo ele receba essa assistência médica de forma rápida, né, os primeiros socorros e você conseguiu sanar aquele tipo de acidente, o que ocorreu ali, né, com a reposição de volume adequada à perca de sangue que teve, né, esse fato ele pode se tornar reversível, consegue-se mudar aí o quadro, tranquilo? E quais são os tipos, né, de hemorragia? Nós vamos subir agora um pouquinho o texto aqui e vamos falar quais são os tipos de hemorragia, tudo bem? A hemorragia ela pode ser dividida em hemorragia interna e externa. Interna é quando eu não consigo ver, né? Foi algum tipo de hemorragia dentro do nosso organismo lá, beleza? E a hemorragia externa é quando o sangue já está visível, né? Eu já consigo ver. Geralmente quando alguém corta, né? Pô, você sofreu um acidente lá, esbarrou em algum lugar que cortou, perfurou aí, então o sangue está, né? Você consegue ver o sangue ali, então dizemos que está com hemorragia externa, é quando eu já consigo visualizar. Tranquilo? A hemorragia interna, né, ela é considerada mais grave, ok? É aquela que não é visível, né? Ou seja, todo o sangue perdido ele se acumula, né, dentro do organismo, nas cavidades do organismo aí, tais como, né? Pode ser no crânio, na cabeça, no abdômen, no tórax, né? Esse, entre outros aí, tudo bem? Algumas manifestações, né, podem ser encontradas com relação à hemorragia interna. Como eu falei, o nosso sistema, ele, de maneira meio que automática, nosso cérebro, né, o sistema nervoso central, ele tem esse mecanismo de defesa. Ele te mostra, ó, tem algo errado ali. Como eu falei no início, Deus é maravilhoso. Então, o próprio corpo aí, ele já te mostra que tem algo de errado acontecendo no seu organismo, né? Então, tem alguns sintomas ali para identificar que você, né, sofreu mediante a pancada, algum tipo de acidente, que tem uma possível hemorragia interna. Sangue fora dos vasos, entretanto, está se perdendo dentro do seu organismo, beleza? Fraqueza, sonolência, fraqueza normal, né? Poxa, você bateu, sofreu algum tipo de impacto, acidente automobilístico acontece muito, né? Frio, dá sede, né? O que acontece? O nosso cérebro aí, ele manda esses sinais aí para você saber, ó, tem algo de errado aí, não tem nada certo. Altera o seu nível de consciência, você fica meio zonzo. Por isso que geralmente os socorristas vêm, ó, você sabe que dia é hoje? Mediante isso, eles estão procurando algum tipo de lesão, né, na cabeça, no cérebro. Muitas das vezes as pessoas perdem a consciência momentaneamente ali, né? Eles fazem esse tipo de pergunta. A respiração ela fica rápida, a pele fica pálida porque está perdendo sangue, né? Fria e úmida e ocorre tremores. Por que a sua respiração fica rápida? É um modo de compensar. Vamos supor que mediante você tomou ali uma pancada, um acidente de carro, alguma coisa, um pedaço do seu fígado, o estômago ele se rompeu, lá dentro você está perdendo, né, sangue. Então, nosso sistema circulatório, coração, bombeia sangue, né, para o restante do corpo e, poxa, ele está indo para algum local ali, mas, por exemplo, a mangueira onde está recebendo ali aquele sangue, ela foi rompida, foi quebrada. Então, o sangue está indo, está jorrando para fora, para algum local, não está indo para aquele órgão em si. Então, ele, de maneira a compensar, o coração vai fazer o quê? Bater mais rápido para acelerar e mandar uma quantidade maior de sangue para aquele local ali que ele acha que está necessitando de sangue naquele momento. Tudo bem? E algumas situações, elas nos ajudam a pensar, né, se a hemorragia é interna ou externa, né, e entre elas são algumas que nós vamos citar agora aqui também, belezinha? Quais são essas situações? Geralmente, deu o exemplo,
acidentes automobilísticos, né, no qual o impacto foi muito forte, né, ferimento por arma de fogo, né, às vezes bandido, um assalto e alguma coisa aí, ferimento por arma de fogo na região do abdômen, tórax, algum local aí, né, é muito fácil aí de atingir algum órgão da gente, né, ferimento por faca, né, ou qualquer tipo de arma branca, seja canivete, né, a faca é mais comum de ser utilizada aí, ferimento por faca, alguém levou uma facada ali, né, atingiu algum órgão interno ali da pessoa e acontece bastante isso. Acidente que o corpo, né, suportou grande pressão, como quedas, né, de um andar muito alto aí do prédio, poxa, a pessoa ocorreu um acidente, estava arrumando alguma coisa lá, caiu de uma altura absurda, então a pancada é muito forte aí e ocorre esse tipo aí de lesão, né, interna na pessoa. Algum órgão é capaz de estourar até dentro do nosso organismo, né? Eu tenho um tio, né? Aí como a gente vem para os exemplos práticos lá. Um tio sofreu um acidente de moto, né? O cara bateu, não viu ele num cruzamento, bateu lá, poxa, achou que era só tornozelo, pancada na cabeça e tal. Ele apresentou algum desses sintomas de hemorragia interna. Graças a Deus, um médico viu lá, falou: esse cara não tá bem não. Realizou uma tomografia abdominal dele lá. Ele viu que o baço, né, é um organismo, um órgão da gente aí, né, que nós temos aí dentro do nosso corpo, estava rompido. Dentro dele, ele estava todo despedaçado dentro do seu abdômen e com hemorragia interna muito grave. Se aquele meu tio naquele momento tivesse tido alta, né, fosse para casa, era capaz de morrer em casa e não estar mais entre nós aí. Graças a Deus, e deu tudo certo. Deus colocou a mão, botou aquele médico lá que pôde salvar a vida dele. Então, mediante essa pancada, como eu falei o exemplo lá do meu tio, poxa, ele tomou uma pancada no acidente, ele estava de moto, o carro que bateu nele, então houve esse, a gente pode dizer que estourou assim, né? A pancada foi tão forte que o órgão lá espedaçou dentro dele e começou a perder sangue aí também, belezinha? A hemorragia externa, nós vamos subir agora um pouquinho o texto, ela é mais simples, né? É visível, né? Geralmente não apresenta tantos sintomas assim, né? Ou você tá vendo ali, então você já toma ações ali de imediato para tentar sanar aquela ferida, né? Geralmente assim. A hemorragia externa, ela pode ser dividida em arterial, né, venosa, né, arterial venosa e capilar. Nós vamos dar esse exemplo um pouquinho mais à frente, né, com relação a isso, porque quando ocorre alguma ruptura, podemos dizer assim, um corte, né, de uma artéria, geralmente o sangue ele sai esguichado, porque a artéria, o sangue da artéria ele é mais forte, né? Ele está mais correndo mais forte ali por dentro daquela artéria. Quando é venoso ou capilar ali, o sangue geralmente escorre. Então você consegue identificar, por isso que a gente vê bastante, um exemplo clássico, naqueles filmes de terror, né? Poxa, alguém mordeu, dá uma facada na jugular, né? Podemos dizer assim, na artéria da pessoa, o sangue esguichando, porque o volume, a pressão do sangue ali na artéria é muito mais forte do que numa veia, belezinha? Nós vamos falar isso sobre um pouquinho à frente de nossas aulas no MIT. Não perca, beleza? Vamos lá. Normalmente o sangue de origem arterial, foi o que eu estava falando, ele possui grande pressão, beleza? E ele tem um tom de vermelho vivo, ele é mais escuro, por ele ser rico em oxigênio. Belezinha? Portanto, é a forma mais grave de perda de sangue, né? Necessitando um atendimento rápido, porque aquele sangue sai de forma mais rápida com a pressão mais forte lá. Tranquilo? Já o sangue de origem venosa, né? Foi o exemplo que eu acabei de citar. Ele possui menor pressão, ele é de tom vermelho mais escuro, por ele ser pobre em oxigênio, beleza? E a sua perda é menos grave, né? Geralmente um cortezinho, um acidente em casa, está fazendo algum tipo de comida, né? Sei lá, foi descascar alguma coisa, cortou ali, geralmente o sangue vai escorrer. Se o sangue estiver escorrendo, geralmente você atingiu uma veia, né? Ou uma artéria, ou às vezes só pegou a camada superficial ali da sua pele. Tranquilo? Então ele é menos grave comparado à hemorragia externa quando a gente atinge uma artéria, né? Onde a perca de sangue ela ocorre de maneira mais rápida, beleza? Contudo, a demora no atendimento pode ter consequências fatais. Então, poxa, nós somos, né, além de ter mais de 90% do nosso corpo é água, sangue é uma das causas de morte em hemorragia. Se a gente perder aí, é fatal aí, né? Não vivemos sem o sangue aí.
Tranquilo? Já as hemorragias capilares, né? São o capilar por quê? São veias, né? Menores, da finura quase ali de um fio de cabelo, por isso são chamadas capilares, né? São vasos pequenos aí, de pouco calibre, né? Que eles recobrem a superfície do corpo. Foi quando eu falei que o corte ali, ou o ferimento, ele é mais superficial. Então, geralmente o sangue vai escorrer ali e é mais fácil de a gente controlar essa hemorragia. Belezinha? O que é que eu devo fazer, né, perante cada situação? Vamos lá saber agora. As hemorragias internas, elas são mais difíceis, né, de detectar, por isso são aqueles sintomas. Às vezes a pessoa está com sede, você não sabe se ela só realmente está com sede ou se ela sofreu alguma pancada, né, o que que é, tá pálida ali, nossa, você comeu alguma coisa e tal, essa é mais difícil de detectar. Geralmente no atendimento especializado, já no hospital, fica mais fácil, até por ter mais aparelhos, né, formas de detectar essa hemorragia, fica mais fácil de se detectar. Beleza? Quando isso ocorre, melhor coisa a se fazer, partir para o atendimento. Leva para o serviço de atendimento especializado, com isso aí no intuito de salvar a vida aí, belezinha? Nós vamos subir um pouquinho mais o texto e vamos falar agora sobre as hemorragias externas, aquelas que são visíveis, né? Onde a gente consegue, são mais fáceis de detectar, beleza? Elas são mais fáceis de ver, como eu falei, podendo agir em minutos, né? Mudando ali o prognóstico, né, do paciente. Prognóstico é uma palavra muito utilizada aí dentro, né, do pessoal da área da saúde, e mudando aquele quadro, aquela situação, podemos dizer aqui, daquela pessoa, beleza? Aí existe vários tipos de hemorragia. A hemorragia nasal, alguém já deve ter passado por isso, mediante forte calor, os vasos, né, eles se dilatam aí com mais facilidade e a perca de sangue aí ocorre, né, pelo nariz. Poxa, professor, o sol está muito quente. É um tipo de hemorragia externa, porque eu consigo ver o sangue aí, né? E algum exemplo, como eu falei, às vezes acidente com facas, né, alguma coisa, está descascando alguma coisa. Geralmente, o que nós fazemos para sanar aquilo ali? É a pressão direta, ou seja, fechar, né, tentar tampar aquela área ali e segurar, porque é como se fosse a pele que tivesse fechado ali, né? Vamos supor, poxa, sofri um corte aqui na região do meu braço, tá? O sangue está escorrendo aqui de forma muito rápida e tudo, o que é que eu faço? Vou lavar, não coloco qualquer tipo de coisa, mão suja, alguma coisa para não, né, correr risco de infecções, coloco algum pano limpo ali e faço a pressão direta ali, evitando que esse sangue saia de dentro do meu corpo, belezinha? Dentre outros, né, nós temos a hemorragia de estômago, de pulmões, né, esses aí são mais graves aí, geralmente no hospital aí, onde eles têm maiores facilidades de cuidar, de fazer esses procedimentos cirúrgicos, beleza? Dentre outros aí. Mas dentre esses dois tipos de hemorragia, entre a interna e a externa, você dificilmente vai conseguir tomar procedimentos de primeiros socorros para uma hemorragia interna, algo que não é visível ao seu corpo, né? Geralmente você viu uma pessoa, né? Sempre dou esse exemplo de acidente, atropelamento, né? Automobilístico, alguma coisa. A pessoa, poxa, tomou uma pancada, tá do mesmo jeito, não quebrou nada, não ralou nada, mas internamente, vamos supor lá com um estômago lá, um esôfago lá, houve alguma ruptura de algum órgão interno lá dela que você não consegue ver. Fala, poxa, só sacode a poeira aí e manda essa pessoa para casa, né? Não tá sentindo nada e tudo, então é mais difícil de se tomar os devidos procedimentos de primeiros socorros. Já para a hemorragia externa, aquilo que eu vejo, aplique-se sempre a pressão direta, né? Sempre com algo limpo, pano umedecido, com água corrente, né? Eu vou no intuito de prender ali, né? Tampar, entre aspas, podemos dizer aqui, aquele local ali ferido. Tranquilo? Com relação a hemorragias, né? Nós temos um tema que é correlacionado, anda lado a lado, que é o estado de choque, famoso estado de choque, que ele correlaciona, e nossas aulas no MIT iremos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Lembrando que os procedimentos de primeiro socorro são intervenções que você toma imediatamente para evitar que aquela situação se agrave e não vá além do seu permitido, né? Deixe sempre que para o atendimento especializado, procure chamar um atendimento, um bombeiro, um SAMU ali, para tomar as devidas precauções de formas mais corretas. Tá bom? Hoje foi só isso, ok? Espero que tenham gostado aí. Nossas aulas online, né, no Meet, iremos retratar um pouco mais sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas que alguém deve ter aí, ok? E por hoje é só. Fique com Deus, forte abraço, até a próxima!